Neemias no capítulo 4, no versículo 6. Vamos lá? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade. Diga, metade. Metade da sua altura. O povo estava trabalhando totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava totalmente inclinado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes os preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Obrigada, Senhor, porque o Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos em cada estágio das nossas vidas. Nesse momento nós abrimos os nossos corações. Senhor, nós queremos te conhecer mais essa noite. Abre os nossos olhos, nos deixa saber que o Senhor quer falar conosco, Deus. Espírito Santo, venha sobre nós e fala conosco de uma maneira íntima e pessoal, como o Senhor sempre faz, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já passou por isso, eu acho que as donas de casa vão me entender melhor. Mas acho que toda dona de casa passa aí semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente, por um surto marinete, sabe? Te dá uma pirada e cisma de jogar água em tudo, cisma de tirar tudo do lugar, abrir todas as gavetas, tirar todas as roupas do guarda-roupa, joga tudo pro chão. Fala: vou fazer uma faxinona nessa casa. E aí, né, a gente começa como? Empolgada. Né? A gente começa ali cheio de energia. Vou fazer, vou dar conta. Hoje eu vou fazer acontecer aqui. Mas à medida que o tempo vai correndo, né, a gente olha ao redor e a casa está preenchida de quê? De caos. É só caos. Para onde você olha tem caos. Acontece ou não acontece isso, gente? E aí, aquilo tudo, sabe, só parece muito pior do que quando você começou. E aí você dá aquela olhada e você pensa: não precisava ter tirado as roupas do guarda-roupa assim. Pra que eu fui mexer nessa gaveta? Que eu fui jogar água nessa cozinha? Precisava disso, gente. E aí, né, você se pergunta ali se você tem o suficiente para poder continuar aquela tarefa. Pede a ajuda de Deus, clama ao Senhor Jesus, coloca um louvor e toca em frente, não é verdade? Não tem muita opção. Eu imagino que você sabe o que acontece, né? Como nós nos sentimos quando a gente inicia um projeto novo. Você tem energia, você tem disposição, você tem combustível. E você diz: Deus me chamou para fazer isso, eu vou dar conta, é isso que Ele quer de mim, esse é meu chamado, essa é a minha estação, esse é o lugar onde eu devia estar. Sabe? Eu vou fazer acontecer. Mas aí, à medida em que
a gente vai seguindo e a gente vai caminhando, sabe? Existem momentos em que nós chegamos a esse momento da metade, esse ponto do meio, ponto médio. A gente está na metade do ano, você sabia disso? Ontem nós entramos aí oficialmente no segundo semestre do ano. Glória a Deus por isso, você chegou até aqui. Nós passamos aí por 182 dias já de 2023. Se te deixa feliz ou te deixa triste, irmão? E aí, assim, eu sei que essa altura, né, algumas pessoas, alguns de nós começam a pensar no que a gente fez até aqui, né, em como as coisas vão ser daqui para frente. Onde que a gente precisa se reorganizar, onde a gente precisa melhorar. O que deu certo, o que deu errado. E talvez você esteja super animado porque as metas que você estabeleceu lá no começo do ano, a gente tem mania de fazer isso, né? Tudo aquilo que você estabeleceu ali no 1º de janeiro, você tá, ó, tinindo, a todo vapor. Cumprindo tudo, fazendo tudo. Talvez. Pode ser que você esteja desiludido. Pode ser que a essa altura você esteja cheio de dúvidas. Isso não acontece só à medida que os dias vão passando, né? Transcorrendo no calendário. Às vezes acontece da gente aplicar muito tempo, muita energia num projeto novo, dentro de um processo, dentro de uma estação. E aí, de repente, depois de caminhar um bocado, a gente olha em volta, a gente olha ao nosso redor e a gente está no momento de stand-by. Sabe? Parece que você caiu dentro de um limbo. Você não está mais lá na linha de partida, mas ainda falta bastante para você chegar na linha de chegada. E parece que você está vivendo essa estação provisória. Quer você sinta isso assim de uma forma explícita ou não, parece que sua vida está ali no momento de espera. Um tempo de espera, o tempo do meio. E é por isso que a gente precisa falar da metade. O meio do caminho é extremamente crucial. Se você parar para pensar um pouquinho aí, você consegue lembrar de várias pessoas, de amigos, companheiros de caminhada que talvez tenham começado a jornada com você e sumiram na metade do caminho, não é verdade? Pessoas que se assentavam ao seu lado aí nessas cadeiras. Pessoas que punham a mão no arado junto com você. Mas elas simplesmente acabaram ficando para trás. Em algum lugar dessa jornada elas se perderam. Os filhos de Israel, eles estão passando por esse momento aqui, Neemias capítulo 4. Só para você entender o que está acontecendo. Bom, eles haviam sido dominados pela Babilônia, certo? Então eles são levados para o cativeiro babilônico, fora de Israel. E eles vão viver lá na Babilônia por cerca de 70 anos. Eles ficam ali por 7 décadas, até que os persas começam a dominar aquela região. E aí, quando os persas se inserem ali, no meio do contexto, eles liberam o povo de Israel. Eles dizem, faz o que vocês quiserem. Vocês podem voltar para a casa de vocês, para a pátria de vocês e reconstruir a sua nação. Vocês podem reconstruir a sua cidade. E aí eles começam a empreitada de reconstruir Jerusalém. E quem é que vai comandar esse processo? Neemias. Neemias vai ser o chefe aí desse empreendimento. Então eles começam a reconstrução de Jerusalém e eles vão no muro, né? Eles começam pelo muro. E as coisas estão indo relativamente bem. Até que eles chegam na metade. Lá no versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho.
Então, todo mundo envolvido, sabe? Todo mundo empolgado. Vamos lá. Sabe, coloca aqui nos nossos lombos mesmo, vamos em frente, a gente vai reconstruir Jerusalém, reconstruir a nossa casa. Deus nos chamou para essa obra. Eles estão engajados, sabe? Tem empolgação, tem entusiasmo, tem emoção. Mas aí, quando eles chegam na metade, eles começam a ficar desencorajados, eles começam a se sentir desapontados, e eles querem desistir. E não bastasse essa falta de incentivo pessoal, o inimigo ele começa a querer entrar no meio desse processo. Os israelitas tiveram realmente, sabe, alguns adversários enjoados durante esse tempo de construção do muro. Sanbalat e Tobias, eles não queriam que o muro fosse reconstruído, eles queriam dominar a Judeia. Eles não queriam que o povo hebreu reconquistasse a sua terra, eles queriam dominar aquele lugar. Então eles começam a querer interferir naquele trabalho. E quando eles ficam sabendo que a coisa está avançando, que a coisa está progredindo, que o processo está indo, o que eles fazem? Vamos acabar com isso. E aí lá no versículo 7, quando porém Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Então, o que a gente tem aqui é esse mix de coisas acontecendo. Os inimigos se levantando e os homens de Israel sentindo o quê? Cansaço, fadiga, frustração, medo. Eles olham para aquilo que eles fizeram até ali e eles falam: caramba, mas ainda tem tanto lixo, tanto entulho. Você já passou por isso, meu irmão? Sabe, você colocou toda a sua força, seu esforço, seu empenho numa determinada empreitada. Você se dedicou àquilo, você se entregou, você colocou o seu coração. E aí você pensa: meu Deus, eu investi tanto esforço nos meus filhos, tanto esforço no meu casamento, tanto esforço na minha santificação, mas ainda tem tanto entulho, tanto lixo, ainda tem muita coisa para fazer. E aí você sente que você não tem mais nada para oferecer, que aquilo que você tinha para dar você já entregou. Você não tem mais força, você não tem mais tempo, você não tem mais alegria, você não tem mais tanta esperança. Foi. E aí eu queria pensar aqui junto com vocês em 3 coisas que nós podemos fazer quando nós chegamos no meio do caminho. A primeira coisa é ajustar a nossa perspectiva, ajustar o nosso olhar. Porque o objetivo do nosso inimigo sempre vai ser fazer com que a gente tire os olhos do Senhor Jesus. A gente tire os nossos olhos de Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente não sabe disso, mas Ele sabe que você foi feito competente pelo Espírito do Senhor. Que você não precisa provar nada para ninguém. Mas nós temos essa ideia errada de que a gente tem que estar frutificando o tempo todo, produzindo o tempo todo, fazendo o tempo todo.
às vezes tudo que nós precisamos é parar por um segundo. Sabe, sentar em algum lugar e procurar saber um pouco mais a respeito de quem é o nosso Pai. Como Ele trabalha, qual é o caráter dEle. Lá no versículo 14... Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Às vezes, querido, no meio do caminho, tudo que você precisa fazer é se lembrar. Amnésia no meio do caminho é um problema sério. É aquilo que, sabe, causa toda bagunça, promove destruição. Por isso, no meio do caminho, ajuste a sua visão e olhe para o Senhor. Eu gosto que Neemias diz, Ele é temível, Ele é grande. Ele podia ter citado, sabe, uma lista de coisas, de como Deus trabalhou e operou no Antigo Testamento. Ele podia ter feito vários sermões, falando sobre como Deus ajudou o povo de Israel a vencer os inimigos no passado. Tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Mas acontece que a nossa confiança, ela não pode estar somente naquilo que Deus faz. Ela precisa estar firmada em quem Ele é. Confie em quem Deus é. Confia, querido, que Ele vai te dar o que é necessário, quando for necessário. Ele é contigo. Isaías capítulo 43, não temas, Ele te diz. Eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Se você entrar nos rios, as águas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. A chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o teu Salvador. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele opera. Essa é a estaca, sabe, onde eu penduro a minha alma quando ela começa a desfalecer. Digo, não, preciso me lembrar de quem Deus é, o que Ele fez no meio do caminho. Meu irmão, você precisa trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E lembrar que é Ele quem te conduz. Você precisa pensar, não foi o Senhor que me trouxe até aqui. Não fui eu que fiz isso, foi Deus. Ele começou esse negócio, Ele começou essa obra e Ele vai me ajudar a seguir em frente. Ele vai levar isso a cabo. Não eu, mas o Senhor. Quando a coisa apertar, meu querido, sabe? Se não tiver mais dinheiro, se não tiver mais apoio, se não tiver mais família, se não tiver saúde, você precisa se lembrar. Lembra lá do começo da sua história. Lembra daquilo que Deus fez até aqui. Lembra lá do início. Como Ele te auxiliou no começo da jornada. Como Ele te pegou pela mão e te conduziu. Como o seu casamento começou. Como o seu empreendimento começou. Como o seu sonho se iniciou. Lembre-se das coisas que Deus já fez. Às vezes a gente tem mania, sabe, de normalizar os milagres de Deus na nossa vida. Ele trabalha tanto por nós, Ele faz tanto por nós, que às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está sentado, às vezes literalmente em cima de um milagre. E a gente é incapaz de ver isso. Incapaz. Se você não consegue se lembrar de nenhum milagre, eu vou te lembrar de um. Querido, você foi resgatado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus. Ele
Ele te tirou de uma situação de caos, de perdição, de bagunça, de trevas, escuridão. E te inseriu no reino dele, o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. E a palavra dele diz e nos exorta a respeito disso. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai terminar essa boa obra. Deus, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é justo. E por isso eu não perco a minha esperança quando eu estou no meio. Por isso eu aguardo o mover de Deus. Eu permaneço no caminho do Senhor, sem alarde, sem barulho, sem lamúria, sem murmuração, sem me queixar daquilo que eu recebi. Eu aguardo a salvação em silêncio. Eu confio no processo. Eu respeito a estação que eu estou vivendo. Romanos capítulo 8, 28. Às vezes a gente não entende o padrão das coisas, né? A gente fica tentando entender. Mas eu tô... O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo aqui no meio? Por que Deus me trouxe nesse lugar? Você não tem que entender o padrão. Às vezes você só precisa confiar. Sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Você ama o Senhor? Você não tem que se preocupar, meu irmão. Você não esquenta mais a sua cabeça. Você vive em paz. A segunda coisa que você precisa fazer é apreciar a caminhada. Apreciar a sua jornada, desfrutar da jornada. Reparem que esses homens, eles já tinham chegado na metade. Os especialistas dizem, né? Eles falam que o muro de Jerusalém, ele tinha ali cerca de 1.600 metros de extensão e 8 metros de altura. Eles chegaram na metade disso. Na metade desse grande empreendimento. Suaram, entregaram tudo que eles tinham. Mas o que acontece é que às vezes a gente coloca o nosso olhar naquilo que não está funcionando, ao invés de focar no que está dando certo. Focar nas coisas que Deus está fazendo. Quando a gente está no meio do caminho, a gente não sabe quando Deus vai fazer determinada coisa, quando Deus vai responder a uma determinada oração, quando Ele vai mudar qualquer uma das condições da nossa vida. E nesse momento a gente precisa se posicionar ativamente com fé e satisfação. Porque cada segundo da nossa vida é real, amém? A gente não fica, sabe, esperando algumas estações acabarem para a gente poder fazer alguma coisa real. Porque quando eu atingir essa meta, porque quando eu me casar, porque quando eu tiver meus filhos, porque quando eu for levada ao ministério, aí eu vou viver a minha vida realmente, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser feliz de verdade. Aprecia a tua caminhada. Até porque, meu irmão, não existe linha de chegada não. Porque eu vou te falar uma coisa. Você vai atingir o seu objetivo, amém? Você vai chegar lá. Mas quando você chegar lá, Deus vai te dar outro objetivo. Deus vai te dar outra montanha para você escalar. Novos sonhos, novas perspectivas. E aí, se você comete o erro de viver focado no seu destino, focado na linha de chegada, vai chegar um tempo
um momento em que você vai olhar para trás e você vai perceber que você perdeu a maior parte da sua vida. Porque a vida ela é feita desses ciclos. A vida é feita de muitos inícios, muitos meios e muitos fins. Você inicia, caminha, finaliza, reinicia, caminha, finaliza. É assim que funciona. E esse é o combustível para que a gente siga. Eu vi uma vez o testemunho de um homem que jogava no Super Bowl, aquele campeonato americano. Super Bowl, não sei como é que pronuncia, não lembro. E ele estava falando que ele sempre sonhou em se tornar o melhor, em receber a premiação de melhor jogador desse campeonato. E ele trabalhou metade da vida dele por isso. E aí um dia ele recebeu esse título, ele ganhou esse título. E ele falou que quando ele recebeu isso, ele foi para casa pensando, meu Deus, era isso mesmo? Era só isso. Ele ficou, e agora, o que eu faço? Como que eu vou, ser motivado? Amém, eu estou satisfeito porque Deus me trouxe até aqui, mas caiu a ficha dele de que aquilo não era tudo. A vida não se resumia nisso. Tem uma frase da Tish Warren, que ela diz assim, não se engane, porque a maneira como nós vivemos os nossos dias é a maneira como a gente vai viver a nossa vida. O que isso quer dizer? Ela está dizendo basicamente que você precisa assentar a sua vida, dentro de uma construção coesa, que faça sentido, que te leve para um lugar. Ela está dizendo basicamente que cada segundo do seu dia importa, cada dia da semana importa, cada semana do mês importa, cada mês do ano importa. Que se a palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos em um livro antes mesmo da gente nascer, Ele tem plano e propósito para todos os dias da nossa vida. Não dá para a gente viver esperando pelos grandes eventos, pelas grandes coisas. É muito bom, meu irmão, você ter objetivos, ok? Você precisa ter objetivos. Mas não coloca a tua vida num modo de espera até as coisas acontecerem. Vai desfrutar. Eu citei Romanos capítulo 8, versículo 28 para vocês, mas eu gosto mais do versículo 29, do versículo seguinte, que o apóstolo Paulo conclui dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados de acordo com o seu propósito, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Para que você se pareça com Jesus. Você quer uma linha de chegada? A linha de chegada é essa. Sua santificação. O seu objetivo, o lugar em que você quer chegar. Isso tudo se torna simbólico. Perto dos propósitos que Deus tem para você. Nesse momento, no agora, no presente, de te santificar, de te tornar mais parecido com Jesus. A solução que a gente tanto espera, a resolução dos nossos projetos, isso tudo toma um sentido completamente diferente quando a gente entende isso. Quando a gente entende que o meio é o lugar onde Deus trabalha, é um lugar onde Deus ainda está operando. Ele não parou. Ele está fazendo algo.
Então aproveita esse momento para você poder alinhar o seu coração ao coração de Deus. Quando você estiver no meio, pergunta ao Senhor o que Ele quer te ensinar nessa estação. O que Ele quer te ensinar dentro desse processo. Eu não sei se você sabe, mas Davi, ele é ungido rei, certo? Samuel vai lá com chifre de carneiro, derrama óleo sobre ele. Declara que ele é o próximo rei de Israel. E aí Davi começa uma jornada que não é pequena. Ele já está ungido como rei, mas ele é rei? Não. Anos, meu irmão. A gente vai levar aí da unção de Davi até ele chegar lá no trono. 14 anos. E o processo dele não foi um processozinho não, viu? O homem teve que lutar com gigantes. O homem precisou passar várias provações, precisou se esconder em cavernas, precisou viver fugindo de um lugar para o outro, até finalmente ver a conclusão da promessa de Deus. Agora imagina se ele chega no meio e diz assim, sabe de uma coisa? Vou continuar dando conta das minhas ovelhas, isso sim. Terceira e última coisa que você precisa fazer quando você estiver no meio: continuar em frente. Não faça um acampamento no meio, meu irmão. Tem gente que odeia o meio. Agora tem gente que fica tão acomodada que arma as tendas e diz, eu vou ficar por aqui. Ah, quer saber? Aqui tá bom. Tudo bem. E aí tem gente em contrapartida que surta, né? Realmente não quero mais isso. Não vou viver mais assim. Imagina Jesus também. No meio do caminho, meu irmão. Jesus andando pela via dolorosa, com uma cruz nas costas, coroa de espinho na cabeça, a caminho do Gólgota, tomando chicotada nas costas, de repente ele para e... quer saber de um negócio? Cansei disso aqui, dessa palhaçada, viu? Os meus compatriotas não gostam de mim, os fariseus não gostam de mim. Eu vim aqui, passei pela humilhação de estar vestido de carne, de viver como um homem, realizei milagres, maravilhas, grandes sinais, libertei, curei. E agora eu estou aqui passando por isso. Ah, vocês querem saber de uma coisa? Acabou para mim, deu. Você imagina Jesus fazendo isso? Não, porque essas palavras não estão na boca de Jesus. Agora, se elas não estão na boca de Jesus, por que às vezes elas aparecem na nossa boca? Você precisa seguir, meu irmão. Você pode não ter certeza de tudo que Deus está fazendo. Você pode não ter certeza de qual vai ser a conclusão disso tudo que você está vivendo. Mas você precisa ser confiante no Senhor. O que está acontecendo? Não sei. Eu sei que quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ah, porque o Bolsonaro, sei o que. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ah, porque a economia, o Lula... Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que eu sei de mim é que eu vou em frente. Eu decidi que minha esperança está em Jesus Cristo. Tem muita gente aí jogando a toalha em cima de sonhos que Deus entregou, que Deus deu. Ah, meu irmão, vou te lembrar disso. Construir muro dá trabalho. Viu? Demora às vezes. Então
quando você estiver no meio, faz o cálculo direito. A gente costuma ter a péssima habilidade, sabe, de planejar bem as coisas. A gente acha que o casamento ele vai dar felicidade pra gente sem o mínimo de esforço da nossa parte. A gente acha que a maternidade ela vai, sabe, entregar um senso profundo de significado pra gente, sem nenhum tipo de custo adicional. A gente acha que o nosso ministério, o nosso trabalho, eles vão trazer propósito para a nossa vida sem exigir nada de nós. E aí quando a gente descobre a natureza caríssima do compromisso, aí ou a gente quer que as coisas mudem de uma vez muito rápido, ou a gente quer desistir. Quer acabar com tudo o mais rápido possível. E é por isso que em alguns momentos a gente precisa parar, respirar e entender como que vale a pena a gente insistir, persistir pelo benefício das coisas, pelo resultado das coisas. As pessoas têm a mania de dizer que o segredo para você ter uma vida feliz é você não criar expectativa com nada. Não crie expectativa que se acontecer algo bom você se surpreende. E se acontecer algo mal você já está preparado. Meu irmão, você é bobo. Isso não é verdade, porque a gente precisa das expectativas certas. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Agora, por que o lavrador ele é paciente? Porque ele é bom em calcular o custo. Ele é bom em entender o quanto de espera, o quanto de esforço é necessário para você ter uma boa colheita, para você ter bons frutos. Então você precisa de uma boa perspectiva a respeito das coisas. Porque, meu irmão, aquilo que vale a pena nessa vida geralmente vai pedir um pouco mais de resistência, um pouco mais de persistência da nossa parte. Sabe por que muita gente para no meio do caminho? Porque se apavoram. Sabe, gente apavorada? A pessoa entra num ciclo de desespero, de ansiedade, de querer desesperadamente ver as coisas acontecendo e se concretizando. E amém, nós podemos orar a respeito disso, nós podemos colocar isso diante do Senhor. Mas geralmente essas pessoas que se desesperam, se apavoram, elas caem na tentação de sacrificar aquilo que é permanente no altar do imediato. O resultado, o fruto, aquilo que ia permanecer, ela pega e sacrifica isso. Sabe? É como se, às vezes a gente vai numa árvore e ela está cheia de frutinhas, mas está verde, não está na hora de comer, não está na hora de provar, não é a hora da colheita. Aí o que você faz? Vai, pega e come. O que você sente? Está travando esse negócio. Está azedo, está amargo, não está bom. Joga fora o fruto. Sacrifica o fruto.
sem agradecer, sem se beneficiar, simplesmente abre mão. Então a gente precisa parar com essa mania, sabe? De pegar aquilo que é duradouro, aquilo que é significativo, aquilo que realmente tem importância e trocar isso pelo que é passageiro, pelo que é sem significado. Meu irmão, às vezes você chegou aqui assim nessa noite, cansado do trabalho, cansado do seu contexto familiar, às vezes cansado do seu serviço na igreja. Às vezes você entra, sabe, naquele momento da poda. Ninguém gosta da poda. Mas o que Jesus diz sobre ela? Ela é boa. É boa. Você pode não estar dando frutos como você já deu um dia, ou como você gostaria de dar, mas Ele está trabalhando para que você cresça e se desenvolva. A poda vem não para te matar, mas para fazer com que você frutifique mais e mais. Não se apavore, não fique desesperado, não tente ajudar Deus. Só continue em frente crendo. Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara. Eles também recebem uma promessa do Senhor. E à medida em que o tempo vai passando, eles chegam na metade do caminho, eles estão cansados. E aí o que eles fazem? Vamos dar um jeito. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Sara decide que Agar vai conceber um filho no lugar dela. Deus entrega essa promessa para Sara e para Abraão. Vocês vão gerar um filho, vocês vão ter, sabe, uma grande nação em torno de vocês. E ela fala, tudo bem, eu resolvo. E aí Agar gera um filho, mas ele não é o filho da promessa. Ismael. E Deus ama Ismael. Mas Ismael também dá trabalho. E quando a gente arruma Ismael por aí, a gente precisa limpar Ismael. A gente precisa trocar a fralda dele. A gente precisa limpar a bagunça dele. Então, meu querido, não se precipite. Todas as vezes em que Jesus ele era instigado a apressar as coisas, o que ele dizia? Não é chegada a minha hora. Não é chegado o meu tempo. Tá todo mundo ansioso? Não tô nem aí para vocês. Sinto muito. Nesses momentos você precisa deixar que o meio do caminho ele aperfeiçoe o seu caráter. Você iniciou a sua jornada com Deus, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, permanece. Mantenha suas mãos no arado. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, tenha integridade. O que o apóstolo Paulo diz: sejam firmes, impassíveis, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Aquilo que você tem feito, a sua entrega não é à toa. Gosto muito do Evangelho de João. João mais de 40 vezes vai falar sobre permanecer, continuar, permanecer, cavar suas raízes profundamente, sabe? E ficar firme. E aí lá na primeira epístola dele, Primeira de João, capítulo 2. No versículo 12. Ele diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais,
eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Palavra que permanece. Firmeza. E aí lá no versículo 28, ele fala por que isso é importante. Ele diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Meu irmão, Jesus está vindo. Você meditando nisso ou não, um dia os céus eles irão se abrir, não é verdade? As trombetas elas vão tocar. E nós iremos nos encontrar com Ele. Nós que temos o Senhor não seremos julgados para a salvação. Amém? Você vai para o céu, meu irmão? Então está resolvido. Mas nós iremos comparecer diante de um tribunal. Vai chegar um dia que Jesus vai julgar as nossas obras. Nesse dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Ele nos confiou. João está dizendo que nesse dia você não seja envergonhado. Ele vai querer saber se você foi fiel ou não, com o tempo, com o talento, com os tesouros que Ele te entregou, desse lado da eternidade. João, ele está dizendo que você precisa permanecer, porque a eternidade ela está em vista. Quando você tem a eternidade em vista, meu irmão, você muda a maneira como você lida com as coisas da terra. Você fica muito mais atento às decisões que você toma, às reações que você tem, às palavras que você usa, aos passos que você dá. João está dizendo, você vai precisar prestar conta dessas coisas. Sabe esse sonho que você disse que Deus te deu? Sabe esse caminho que você está, o meio do caminho que Deus te colocou? Um dia, você vai dizer para Ele se você permaneceu ou não. Então não desista nessa estação. Lá em Lucas no capítulo 5, no versículo 4, Jesus se depara com os homens que estão lavando a rede. Pedro e companhia. Lavando a rede, acabaram. Finalizaram o serviço, não pegaram nada, não pescaram nada, não levaram nada para casa. E aí o que Jesus diz? Galera, acabou não. Às vezes a gente confunde o meio com o final. É só o meio, ainda não acabou. Minha gente, pega o barco e vai para águas mais profundas. É o que Ele te diz. Não acabou, volta. Você está finalizando um processo que eu não finalizei, vamos lá. Águas mais profundas. Joga a rede. Lança a sua rede. Lá no versículo 14 de Neemias capítulo 4, ele diz, lá no verso, na parte B: lutem por seus irmãos,
por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando você está no meio do caminho, você lembra o que te impulsiona. Meu irmão, se não for por você mesmo, que seja pelos seus filhos, que seja pela sua esposa, que seja pela sua casa. Mas continue. Se mantenha firme. Tá difícil demais, eu estou sofrendo pressão de todos os lados, eu quero desistir é mais fácil. Dá meia volta, a gente acaba o processo aqui. Lute. Fica nesse lugar. Pelas pessoas que te cercam. Por aqueles que ainda vão ouvir o evangelho através da sua boca. Por aqueles que ainda vão ser abençoados pelo fruto do seu trabalho. Continue. Não tira a sua mão do arado agora. Você não sabe o que Deus tem na manga, meu irmão? Se coloque de pé. Abacuque, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 3, ou 3, versículo 2. Ele ora dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio do caminho. Renova aquilo que o Senhor começou. Nós já provamos de algo poderoso no começo, mas no meio dos anos, reaviva. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus a gente coloque a nossa perspectiva em Ti, no Senhor. Eu oro por um novo frescor, por algo novo da Sua parte. Por um reavivamento no coração dos meus irmãos. Deus, que eles sejam reavivados no amor pelas suas casas, reavivados na entrega aos seus trabalhos, reavivados no serviço ao Senhor. Que eles sejam renovados na fé deles em Ti, renovados no amor deles pelo Senhor. Deus, sacode corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Faz alguns irmãos aqui, Senhor, se voltarem novamente para a Sua presença, desejarem o Senhor. Às vezes nós olhamos para trás com saudosismo e existiu uma época em que nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos dobramos em oração, quebrantados no nosso quarto. Deus chama esses irmãos para esses lugares novamente. Atrai esses irmãos para a Sua presença. Enche esses irmãos de desejo pelo Senhor. Renova a fé e a esperança deles. Se eles estiverem no meio, Senhor, reaviva a Sua obra no meio dos anos. Reaviva esses corações. Renova as nossas esperanças naquilo que o Senhor tem para poder fazer e realizar. Atrai os nossos olhos para o alvo. Mantém os nossos pés caminhando, Senhor, mas mantém os nossos olhos lá no alvo, fixos. Para que nós possamos, Senhor, dizer como o apóstolo Paulo: nós lutamos um bom combate. Nós finalizamos a carreira, aquilo que Deus entregou para a gente poder fazer, a gente fez. E nós guardamos a nossa fé. Eu proíbo, Senhor, agora o diabo, os inimigos, Sambalate, Tobias,
de tentarem trazer medo, frustração, engano, caos. Pai, que essas mentes sejam seladas no Senhor. E que, como Neemias disse, eles não temam. Que eles se lembrem de que maior é o que está em nós do que maior aquele que está no mundo. Muito maior. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus, nos renova para essa estação, Senhor. Se for necessário podar os nossos galhos, mas nos faz confiar, meu Deus, no seu trabalho. Em nome de Jesus.